Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos falar sobre o Deus que é justo. E nós já falamos sobre o Deus Criador, sobre o Deus que é santo, e agora nós vamos falar sobre o Deus que é justo. E ele é o padrão moral da justiça. Deus é o padrão moral, né, de alguém justo, reto, assim como ele é o padrão da santidade, de alguém que é santo. E antes de nós começarmos esta aula falando a respeito disso, desse atributo de Deus, prestem atenção que eu vou ler um trecho deste livro aqui, O Conhecimento do Santo, do Tozer, e no capítulo, na página 24, diz assim: o anseio de conhecer aquilo que não pode ser conhecido, de compreender o incompreensível, de tocar o intangível, provém da imagem de Deus na natureza do homem. Profundezas chamam profundezas, e mesmo poluída e isolada pelo gigantesco desastre chamados pelos teólogos de queda do homem, a alma percebe sua própria origem e deseja retornar à sua fonte. Em Salmos 42, versículo 1 e 2, fala sobre este anseio que nós temos por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Toda alma humana, ela tem um anseio por Deus. Sim. Nós temos um desejo, um anseio no nosso interior que só pode ser satisfeito em Deus. O nosso interior clama por Ele. E nós só podemos ter essa fonte, esse desejo saciado, satisfeito. Nós realmente só podemos ser satisfeitos em Deus. Ele é a água que nós não teremos mais sede, a água viva, que Jesus mesmo falou para a mulher samaritana, que se beberes dele, ela nunca mais teria sede. E inclusive depois, até mesmo no livro de João, Jesus fala que ele é a água, que quem crê nele nunca mais terá sede. Assim como ele também diz que ele é o pão da vida, que aqueles que crê nele nunca mais terá fome. Nós podemos ser totalmente saciados, satisfeitos em Deus. Nós temos um desejo, um anseio pelo que é transcendente. E isso é da parte de Deus, porque nós somos criaturas dele. Nós o desejamos, porque nós somos criados para ele. E é começando a aula assim que eu vou continuar falando a respeito de que Deus é justo. Vamos falar a respeito de Deus é justo. Deus é justo porque ele reconhece que ele é justo, né? Da mesma forma que ele reconhece que ele é santo, né? E aqui a questão de Deus ser justo, ele é Deus reto, né? Ele é um Deus reto e biblicamente eles têm o mesmo significado, grego ou hebraico, né? Deus sempre age de acordo com o que é reto e justo. E ele mesmo é o padrão de alguém que é justo, né? Quero que vocês abram em Deuteronômio 32, versículo 4.
diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. A própria palavra anuncia e revela que ele é um Deus justo, assim como a gente vai se relacionando com ele, nós vamos conhecer que ele é realmente um Deus justo. Mas óbvio que nós não podemos considerar que as nossas experiências é que vão realmente dizer se é verdade ou não. Nós também precisamos crer nas escrituras, ou, basicamente, ter fé naquilo que ela fala. Em Gênesis 18, versículo 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Aqui é onde Abraão está intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra. E daí ele começa: Senhor, se tem 40 justos, tu destruiria a cidade, né? E ele fala: jamais, jamais, né? Se tiver 40 justos, eu vou salvá-los, né? E daí Abraão continua intercedendo por eles. E em Salmos 19, no versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E em Isaías 45, no versículo 19, mas eu vou ler ali a partir do versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 19. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, aqui, nesses versículos que eu li, e vocês podem estar lendo com mais atenção, ele trata, então, do Deus justo, um Deus reto, um Deus que faz o que é direito, né? E ele trata todos como merecem. Ele é justo em todo o seu ser, tá? Gostaria de dizer que o que é justo, né? Qual que é o padrão de justiça? Qual é, né? O que deve acontecer quando a justiça ocorre? Então, justo é tudo o que se conforma ao caráter moral de Deus. Então, justo é tudo o que se conforma ao caráter, né, moral de Deus. Ele é, então, como eu falei anteriormente, o padrão, né, de justiça. Mas porque tudo que se conforma ao caráter moral de Deus é justo? É justo porque se conforma ao seu caráter moral. Sim, porque Deus é justo, tudo que se conforma ao caráter de Deus que é justo, né? Então, este é justo. Deus é o padrão e ele não se submete a um padrão fora dele, mas em si mesmo sempre. Ele é o padrão pelo qual ele deseja ser.
deseja agir, desculpa. Deus é o padrão pelo qual ele deseja agir. Então, Deus, ele age de forma justa. Ele não é parcial, ou seja, ele não favorece, não beneficia ninguém, ou seja, por ser pobre ou por ser um coitadinho, digamos assim. Olha só o que ele fala para os juízes do povo de Israel. Em Deuteronômio 16, no versículo 19. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Até aqui. Olha só, Deus está falando então para o povo de Israel ser um povo justo nos seus julgamentos. E assim, da mesma forma, porque Deus é santo e justo e Ele é o padrão dessa justiça que Ele estabelece ao povo de Israel, né? E, como eu disse, a lei de Deus, né, reflete o caráter de Deus, né, que é um caráter justo. E quem pode discutir com Deus sobre justiça, né? Paulo fala isso em Romanos 9, no versículo 14, tá? No versículo 20 e no versículo 21. Ninguém de nós pode discutir com um Deus que é justo, né? Olha só, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Quem somos nós, né? Para dizer o que Deus precisa fazer que seja justo, se nós não somos justos. Mas Deus é justo em tudo que Ele faz. Em Jó 40, no versículo 2, será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que resposta a isso aquele que critica Deus? No versículo 8 agora. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Olha só o que ele está dizendo, né? Ele está falando pra Jó isso aqui. Ele está dizendo assim: poderá discutir comigo? Né? Sou todo poderoso? Poderá, né? Será que você está querendo anular a minha justiça? Porque Deus é justo. Quem pode dizer para ele o que ele deve ou não fazer, se ele, como eu falei, é o padrão de justiça? Inclusive, ele nunca vai fazer o que é contraditório a quem ele é. Nunca. Ele nunca vai se contradizer naquilo que ele é. E se ele é um Deus justo, ele faz o que é justo. Se ele é um Deus santo, ele sempre será um Deus santo em todo o seu agir. Nós podemos confiar nele por isso. Nós temos essa segurança nele, né? Que ele nunca vai se contradizer em quem ele é. Ou seja, ele não... Um dia ele não tá de mau humor e no outro dia ele tá feliz. Porque ele sempre vai ser aquilo que ele revela-se a nós através da palavra de Deus. E se ele não fosse justo, certamente nós estaríamos desesperados nesse momento, né? Inseguros, e essa segurança que nós podemos nos apegar às Escrituras e declarar que Ele é justo, que Ele é o nosso Criador e que Ele é santo. No fim das contas,
apesar de todo o caos que muitas vezes nós presenciamos aqui no mundo, né? As catástrofes e tudo mais, nós temos essa segurança em Deus de que, no final das contas, o bem vai prevalecer, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Se ele fosse todo-poderoso, mas não justo, ele até teria vontade, né? Desejaria escapar, né? Teríamos como escapar da sua injustiça desculpa. Essa parte não anula. Então, se ele fosse todo-poderoso, mas não justo, ele faria o que desejasse. E não teríamos como escapar de sua injustiça e maldade. Se ele fosse justo, mas não fosse todo-poderoso, ele teria até boas intenções, ele gostaria de mudar, transformar a realidade que nós vivemos, né? Mas nunca teria esse privilégio. Então, nós precisamos nos agarrar nessas verdades que as Escrituras nos anunciam e saber que podemos confiar nesse Deus que é justo, que é santo e que é o nosso Criador. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta aula e eu sei que o que eu vou te pedir é algo que às vezes as pessoas não vão compreender, mas fere a nossa consciência com quem você é. Fere a nossa consciência dos teus atributos. Nós queremos ser feridos por quem você é. Nós queremos ser feridos para que nós tenhamos marcas para anunciar quem o Senhor é. Para dizer, proclamar, assim como a sua criação anuncia e proclama quem o Senhor é. Que as tuas palavras, a palavra viva, a palavra que o Senhor nos deixou, tuas escrituras, venham saltar aos nossos olhos enquanto nós estivermos lendo a respeito de quem o Senhor é. Revela-nos mais de quem o Senhor é. Nos dá entendimento e compreensão de que o Senhor é um Deus que é criador, santo e justo. Amém.